Você sente que pode ir além? Hoje vamos entender como destravar o seu potencial máximo na vida pessoal e também na carreira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora de investimentos e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa de hoje, temos uma convidada muito especial, a Daniela Rocha. Ela tem 42 anos, é casada com Vitor Rocha, mãe da Cecília e da Marina, empresária na frente das Três Marias Serviços de Luxo, empresa do ramo de prestação de serviços de copeiras para eventos, recepcionistas, e hoje tem em média de 70 prestadores de serviço. Mentora da área de gestão, liderança e atendimento, formada em gestão de pessoas, pós-graduada em administração, gestão de pessoas, gestão de processos e também é mestre em administração. Ela tem formação de coach pessoal e profissional, coach empresarial, líder coach, perfil comportamental e avaliação DISC. Seja muito bem-vinda, Daniela. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui hoje e vamos trabalhar essa performance, vamos trabalhar essa evolução. Todos os dias nós evoluímos, todos os dias nós temos a chance de evoluir. E aí vamos entender um pouquinho o que é essa evolução, o que é performance, se está dentro do quadro do que os nossos ouvintes, estão procurando. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Daniela, conta pra gente como você decidiu ingressar nessa área de evolução. Bom, quando eu fazia psicologia, de todas as disciplinas a que eu fiquei apaixonada foi na psicologia do trabalho. E ali entra tanto a parte de recrutamento e seleção, como treinamento e desenvolvimento de pessoas. E eu busquei essa área, entrei numa empresa como assistente de RH e eu apaixonei muito. E eu sempre fui para o lado de desenvolvimento. É muito gostoso você ver as pessoas desabrocharem, as pessoas querer algo mais. É o que nós vamos falar no decorrer da entrevista aqui hoje. E aí foi me dando essa inquietação, essa vontade de tanto eu evoluir, como ajudar as pessoas a se conhecerem e a buscar essa evolução. Eu passei a ser gestora de RH aqui mesmo, na cidade que nós estamos hoje, e eu assumi uma equipe muito grande. Começou com a parte de recursos humanos, depois eu assumi a parte de departamento pessoal, que acaba que é ligado, e depois entrou segurança do trabalho. Então, dentro dessa parte de cuidado e de desenvolvimento pessoal, eu tanto auxiliei, mas eu mais aprendi. E me surgiu a oportunidade de montar uma empresa somente nessa parte de treinamento e desenvolvimento de equipes. E nós estamos aí há mais de 10 anos trabalhando com equipes, trabalhando com essa área de liderança. Foi quando eu fui para o mestrado e trabalhei toda a dissertação somente em liderança, porque nas empresas hoje o que falta é isso. O que falta é o agregador, o motivador, a pessoa que sabe dar o feedback, a pessoa que sabe se comunicar, a pessoa que sabe colocar a equipe, mostrar para aquela equipe que ela pode muito mais, que ela tem potencial, que ela tem a capacidade de se desenvolver e de realizar muito mais o seu trabalho. Então foi aí que começou Daniela Rocha, treinamento e desenvolvimento de equipes. Muito bom. E Dani, como que você... Eu já tô chamando de Dani aqui. Dani, fica tranquila. Como que você define evolução e performance? Bom, evolução. A evolução, ela é algo que não está ligada a tempo, né? Eu vou evoluir, eu vou caminhar, né? Igual, vamos lá, a tartaruga, ela pode ir no seu tempo, mas desde que ela está indo. Mas o que é muito importante na evolução, quanto na performance, é a clareza do que você quer. Onde você quer chegar. Então, você está aqui num plano A e você quer chegar ao B. Então, como você vai fazer esse caminho? A performance, gente, ela precisa da evolução. Porque performance sem evolução, em algum momento,
a pessoa vai se perder. Ah, eu quero chegar ao Master Coach, eu quero chegar, ou vamos, né, na performance corporal, eu quero chegar ali. Mas se eu não tiver a trajetória da evolução, em algum momento eu vou me perder e eu vou ficar frustrado, que é o que acontece com a maioria dos profissionais. Existem líderes ruins? Existe, porque ele se perde. Ele nem sabe aonde ele quer chegar, ele não sabe, ele sabe que a equipe dele precisa bater meta. Mas e aí? É só a meta? E aí não vou estudar a minha equipe, não vou preparar a minha equipe, eu não vou ver se ela está alinhada com aquela meta. Equipes de RH conseguem analisar se o planejamento estratégico da empresa está alinhado com todos os líderes? Então, a gente vê muitas falhas. A evolução, ela pode ir devagarzinho, ela anda sem a performance, porém não é perfeito. A performance, ela não anda sem a evolução, ela se perde. Então, a evolução é algo que você vai criando maturidade, você vai aprendendo com seus erros, mas você vai andando. A performance, não. Você precisa dessa evolução e a performance, ela precisa de foco, estratégia e disciplina. E as duas andam juntas. Quando a gente fala de exemplo de corpo, né? Físico, Sim. você vê fisiculturistas ou pessoas mesmo que mudaram o corpo, né? Que tem uma performance, assim, excelente. Um corpo lindo. Aí a gente olha essa pessoa e fala, caramba, eu queria ficar igual. Mas muita gente não paga o preço para chegar lá. Exatamente. E precisa ver, eles precisam ver a evolução, porque a evolução, gente, ela também é uma forma motivadora. Você precisa de alguma coisa te motivar, né? Por isso que a motivação, gente, ela vem de dentro para fora. Ela não vem de fora para dentro. Eu posso jogar vários itens aqui de motivação, financeiro e tal, mas a motivação, ela vem de dentro. E ela vem com a performance, por quê? Algum momento a motivação vai falhar. E é a disciplina e o foco que vai te levar. É o comprometimento que você tem com a sua meta, com a sua ação. E aí, quando você vê a evolução, aquilo te motiva e te dá um gás para continuar dentro da performance. Então, o principal é ter clareza, né? Clareza, propósito. Metas claras, metas bem definidas, te leva a qualquer lugar. Muito bom. E qual seria o papel da psicologia nisso tudo? Então, o primeiro passo, vamos lá em Sócrates. Conhecer a ti mesmo. Ivana, eu preciso saber, me conhecer, quais são as minhas limitações, tá? Para eu poder realizar algo. Hoje, se a gente parar para pensar, hoje o líder, quando nós éramos jovens, não que nós estamos velhos, não é isso. Os líderes, eles tinham uma função. Eles tinham que treinar os seus liderados com competências técnicas. Hoje, o líder está tendo uma outra responsabilidade. Ele está tendo que ensinar os seus liderados valores. Eles estão tendo que ensinar os seus liderados equilíbrio emocional. E isso hoje, ser líder hoje, é mais difícil do que antes. Porque competências técnicas, a gente pode abrir o YouTube, a gente pode abrir GPT, né? Competências técnicas estão ensinando em todos os sites aí, né? E as competências emocionais, não. Então, o líder hoje ele tem que ter um preparo totalmente diferente. E dentro da psicologia pessoal, vamos trabalhar o nosso emocional, vamos nos conhecer, vamos ler outras obras. Eu falo hoje para as pessoas, né, para os meus mentorados, a gente deixa hoje tudo por conta da empresa. A empresa é obrigada a isso. A empresa é obrigada. A empresa não é obrigada a nada. Até quando você vai ficar esperando? Porque além de liderança, eu trabalho também com a parte de atendimento, que hoje é algo falho, difícil de lidar também. Né? Se a pessoa ela grita comigo, eu já grito ali, porque eu não posso. Devolvo. Né? Então, as pessoas estão perdendo os seus valores. E a psicologia, ela entra exatamente para ter o equilíbrio emocional. Hoje, todo mundo fala do equilíbrio emocional, mas quem está tendo o equilíbrio emocional? Equilíbrio, que foi o que eu falei no Masterclass.
né? Equilíbrio. Ah, mas eu tô aqui, eu tô preocupada com a minha família, eu tô preocupada, eu tô trabalhando, eu tô preocupado na minha casa, eu tô preocupado com o meu relacionamento, eu tô preocupado. As pessoas não estão no local onde deveria estar. Eu ainda falo, rede social às vezes atrapalha, WhatsApp às vezes atrapalha, porque a pessoa não vive aqui, ela está aqui resolvendo um outro problema. Ela está sendo mãe e resolvendo o problema do trabalho, ela está no trabalho resolvendo o problema que é mãe. Então falta o equilíbrio, falta o emocional. E aí, hoje, a gente tem a psicologia, a gente tem a psiquiatria, a gente tem o medicamento, a gente tem... As pessoas não buscam atividade física, ela não busca algo ao ar livre. O Bruno falou no início, né? Nós trabalhamos de qualquer lugar. Gente, é ótimo trabalhar de qualquer lugar. É ótimo. Eu estava lá numa viagem, organizando aqui o nosso cronograma. É uma delícia. Mas a pessoa, ela tem que saber ver que é uma delícia. E não um peso. Porque eu poderia estar lá. Ah, gente, eu tô aqui trabalhando nas minhas férias. Não, veja por outro lado. É gostoso, é inspirador. Então, é o equilíbrio emocional e a psicologia está batendo de frente com isso. As pessoas não estão preparadas, Ivana. E elas jogam a culpa no outro. Sempre no outro ou na situação. Até no podcast que a gente gravou ontem, a gente falou bastante sobre isso, né? Autorresponsabilidade. A importância da pessoa puxar para si ali a responsabilidade dela crescer, ela fazer as coisas por ela. E os nossos jovens, infelizmente, eles não estão tendo essa autorresponsabilidade. A gente vê pela mão de obra. Isso aqui, eu recebi um feedback, eu não gostei. Fica a responsabilidade de dar um feedback somente para o líder. Mas o liderado, a pessoa que está do lado de cá, ela tem que saber receber esse feedback, analisar esse feedback, trabalhar esse feedback e mudar postura. Legal. E como você diz que a gente pode avaliar os nossos pontos cegos? A gente tem ferramentas para isso, coisas que estão atrapalhando a nossa evolução? Tem pontos cegos, né? Dando até o gancho da minha última fala. Nós não olhamos para nós. É mais fácil culpar o outro do que eu enxergar os meus pontos cegos. Nas minhas mentorias, assim, trabalhando, eu observei que muitas vezes as pessoas, ela tem medo do travamento para o crescimento. E aí ela começa a fazer repetidamente as mesmas ações. Eu brinco muito falando assim, nós temos 365 dias para mudar algo. Porque se você trabalhar algo que te incomoda e que você realmente quer mudar por 365 dias, daqui 300 não tem como não mudar. Porque os nossos pontos cegos, ele é também uma forma de você se defender. Você faz, às vezes até inconsciente. Hoje nós temos feedbacks assertivos, nós temos ferramentas que você vai usar, que eu vou usar como mentorado. Só que o que eu vou cobrar? Essa mudança de atitude. Essa mudança de comportamento. Eu tinha um mentorado que ele falava assim para mim, eu procrastino, eu sei que eu faço isso, e às vezes eu vou procrastinar só para provar que o meu líder está errado. Ele fazia parte de uma multinacional e ele tinha que fazer relatórios porque faz parte da programação da multinacional. E ele falava assim, mas esse relatório não serve para nada, porque outras coisas que eu entrego mostram muito mais do que esse relatório. E aí eu questionei ele, mas você não é uma normativa? Sim, mas eu procrastino até o último momento, eu só mando o relatório no último momento. E aí eu fui trabalhando isso nele, mas você quer enganar quem? Porque se você, vamos lá, vamos fazer uma outra análise. Se você não apresenta, o que vai acontecer? Eu vou sendo advertida, e eu vou ser demitido. Tá, então, quem vai sair prejudicado? Eu. Então, eu precisei mostrar para ele outros pontos para ele conseguir analisar. Você quer continuar nesta empresa ou não?
Porque a responsabilidade é inteiramente sua. O líder, ele também é cobrado de algo acima dele. Uhum. E aí nós fomos trabalhando exatamente essa procrastinação dele. Então eu tive que usar outras ferramentas para que ele pudesse enxergar, porque para ele era um ponto cego. Na mentalidade dele, ele não conseguia. Ele queria provar, mas ele queria provar por quê? Se o prejudicado seria ele. E assim são as nossas atitudes. Pessoas altamente agressivas, e aí você vai conversar, não, mas eu não tô agressivo. Está. A forma que você está falando, os gestos que você está fazendo, você está sendo agressivo. Não, mas eu não sou agressivo. E aí a gente tem que mostrar para a pessoa situações, pontos, para que ela possa enxergar. E aí a gente usa, assim, essas ferramentas, a gente usa mapa de perfil, a gente usa feedback assertivo, tá? Porque o que é o feedback assertivo? Pontual. É aquela ação, ou seja, ocasiões que ele faz em cima daquele problema que ele tem. Eu tô ali para falar sobre aquele assunto, não outros. Então, esse é um feedback assertivo. E aí a pessoa vai trabalhando esses pontos. Uhum. E você falou aqui sobre evolução e performance, e como os líderes têm que buscar ajudar a equipe a melhorar a evolução, performance, e até definir isso, né? Sim. No ambiente de trabalho, o que você acha que diferencia uma equipe de alta performance de uma outra equipe com uma performance comum? Tá. Gente, líder, ele não é só direcionar tarefas. Direcionar tarefas, hoje até um sistema faz. A gente joga o sistema, Bruno, você é isso, Ivana é isso, a Dani é isso. Ok, até um sistema faz. Hoje, um líder, ele tem que moldar o ambiente emocional dele, a parte comportamental da equipe dele e a parte estratégica da equipe dele. E isso não é fácil. Emocional, comportamental e estratégico, ele tem que conhecer a equipe. Eu não tô falando que ele tem que ser pai. Não, não é isso. Ele tem que ensinar a equipe que eu estou aqui agora, como Daniela Rocha, como uma pessoa que trabalha com liderados, como uma pessoa que é apaixonada no tema, como uma pessoa que lê muito, que estuda muito, como uma pesquisadora. Porque o líder, gente, ele é um pesquisador. Tentativas e erros. Tentativas, erros e acertos. O que dá certo para Daniela não dá certo para o Bruno. O que dá certo para o Bruno não dá certo para a Ivana. Então, eu tenho que entender a individualidade de cada um. Eu sou uma pessoa super direta. Então, a pessoa tem que chegar em mim, se ela ficar rodeando, eu vou... Em algum momento eu vou falar, vamos ser direto? Desembucha. Vamos. Já tem aquelas pessoas que se eu for direto, gente, acabou. O emocional dela, né? Então, eu preciso entender. Eu estava lendo um livro e lá no livro até citava, né? A pessoa... você falou do exército, que a gente conversando nas entrelinhas, né? E era sobre uma série policial, e aí uma policial chegou no líder dele e falou assim, mas por que a outra você é tão carinhoso, tal? E quando eu cheguei aqui, você só me descascava, você só... Ele virou pra ela e falou assim, quando você chegou aqui, você era uma pessoa que só via borboletas. Você é uma pessoa que teve amor em casa. Você é uma pessoa que teve berço. Você é uma pessoa, ou seja, ela só via bondade. Ela precisava ver o lado ruim. A outra foi uma pessoa que sofreu abuso, foi uma pessoa que só conheceu a dor. E ela precisa entender que também existe o amor. Então, o líder, ele precisa saber entregar. Ele precisa saber que eu posso pegar o Bruno e descascar ele, que ele vai me entregar. Ele vai me entregar. E a Ivana, eu preciso saber lidar com ela porque ela é delicada, ela é isso, ela é aquilo. Mas eu posso entregar o que for para ela que ela vai me dar o resultado. E o Bruno, ele ainda não sabe o potencial dele, mas ele vai saber. Então, por isso que porque eu sei que tem o potencial. Então, essa é a diferença de um líder que forma uma equipe de alta performance. Ele conhece a equipe. O outro líder, ele vai passar metas, ele só vai cobrar, ele não vai identificar o que é a equipe dele, ele só quer ver o resultado no final. E pronto. Nossa, é tão difícil, né? Acho que é muito difícil equilibrar isso. Não é para qualquer um ser líder. Não é. Né? E às vezes tem a pessoa na equipe que nem quer performar, Não né? quer.
Ela tá lá só para cumprir o horário e, tipo assim, o que que eu posso fazer para te ajudar a produzir mais? E a pessoa, tipo, ela não quer produzir mais, né? É, assim, ó, eu trabalhei muitos anos, né, em empresa privada e passei por vários gestores nesse tempo. Uhum. E aí, quem trabalhou comigo de colega vai ouvir e vai lembrar disso. Na minha cabeça, o resultado que a gente tinha, eu como profissional, o meu resultado era 50% minha entrega e 50% do meu líder. Por quê? Porque se o líder sabia o como tirar esse potencial, a gente crescia muito. Já o outro líder que freava, porque a gente também tem pessoas que se sentem ameaçados pelo funcionário. Porque esse aqui, se eu der muita trela, ele vai tomar minha vaga. Então, tem N situações, né, dentro ali das empresas. E por isso que eu sempre achei isso, que 50% era o que eu entregava e 50% era o meu líder, né? Tem sentido? Qual que é o papel do líder, assim, na performance das equipes? Vamos falar da minha equipe. Posso falar da minha equipe Com que eu tenho certeza. hoje? Com Inclusive, ia certeza. perguntar, porque você tem uma equipe hoje que é muito renomada, né? O trabalho é de muita excelência. Então, conta pra gente como que você Então, cria Eu tudo já isso. ia pedir para você contar uns causos. Não então precisa vamos. falar nome, mas Sim, mas eu tenho uns causos aqui que eu vou entrar agorinha. Mas assim, vamos. Agorinha, ó, o goiano Aham. falando, né? Vamos para minha equipe. Eu comprei, a minha empresa já existia. Eu comprei ela em pandemia, dezembro de 2020. Quando eu comprei, ela foi me passado um grupo com o nome de não dava 15 prestadores de serviço e nenhum funcionário fixo. Então é uma empresa de prestação de serviço. Hoje a empresa ela tem cerca de 70 prestadores de serviços. A empresa ela tem 4 funcionários registrados. Então, hoje eu tenho um comercial, tenho um financeiro, eu tenho a minha encarregada geral e tenho uns serviços gerais. Eu trabalho com prestação de serviços de copeiras e kits para eventos. Então, o cliente fecha comigo, eu vou pro evento, eu cuido de toda a parte de toaletes e cuido de toda a limpeza, eu levo todos os kits, monto. Então, sabonete líquido, álcool gel, difusor, papel toalha, papel higiênico, tudo de limpeza eu tenho. Tapetes, puffs, bandejas. Eu levo para o toalete uma extensão da festa. Então, eu entro em contato com o cerimonial. E aí, qual a paleta de cor do evento da Ivana? Ivana vai fazer o aniversário dela, tal, e tal cor. Então, eu levo as paletas para dentro do toalete. Eu sempre peço arranjos para pôr, tem luminárias, tem tudo para deixar aquele toalete. Ou seja, o convidado ele entra, eu tenho hoje os aromas que são únicos do meu masculino e feminino, da minha empresa. E os meus prestadores de serviços, gente, eu trabalho com excelência. Todos eles, os treinamentos que eu recebia de empresas para dar financeiramente para aplicar na empresa deles, eu fiz com a minha equipe. Uhum. E eu sempre falava para eles, lá na minha equipe eu tenho concursados da área da saúde, eu tenho pessoas que trabalham no financeiro, eu tenho pessoas que trabalham como gestão de compras. É um extra que eles ganham. E é um extra que vai pagar a parcela do carro deles, que vai pagar uma viagem no final do ano. Então eu sempre falei para eles assim, usem esse treinamento para a evolução de vida de vocês. E ali nós começamos a trabalhar a parte emocional, a parte comportamental. Porque como que eu chego lá e falo, eu quero vocês, eu quero o uniforme alinhado, a barba cerrada, eu quero o cabelo impecável. A parte de uniforme sou eu que dou tudo. Até o brinco, a liga do cabelo. Tudo sou eu. Só que para eu exigir isso, eu precisei trabalhar outra parte neles. Postura, a forma de falar. Não é o português. Porque eu tenho todos os níveis ali. Mas a voz, né? A forma de chegar no cliente. E nós deixamos uma coisa muito clara. Nós estamos ali para resolver problemas. Não é o cliente que tem que pensar em problemas ali. Então, tudo que eu fui vendo de necessidade... Ah, o terno do noivo tá com pluminha. Então, hoje eu já tenho
o rolinho de tirar pluma. Tudo que eu fui vendo de oportunidades, eu fui levando para minha empresa. Eu evento durante o dia, protetor solar, repelente. Para quê? Eu queria ser exclusiva. Eu queria resolver todos os problemas que surgissem ali naquele momento. A empresa, que começou como copeiras, hoje eu tenho recepcionistas para todos os tipos de evento, tanto casamentos, formaturas, como eventos corporativos. Eu entrei muito no corporativo. Eu estou no meu 3º ano de Tecnoshow. Cada ano são mais estandes. Cada ano mais quantidade de prestadores de serviços. Então, foi porque eu tive sorte? Não. Porque eu realmente preparei a equipe. Eu trabalhei o emocional, eu trabalho a questão da postura, eu trabalho o uniforme, eu cobro. No meu kit, gente, vai um ferro. Porque se o copeiro chegar lá, ou a copeira, o avental tá amarrotado, vai passar, mas eu vou conversar. Olha, porque eu não vendo uma prestação de serviço de excelência. Qual que é a primeira coisa que você olha? A roupa. A apresentação. A apresentação, o visual. Depois você vai analisar. Eu posso pôr tudo perfeito ali. Mas se a equipe não estiver alinhada... Então, hoje eu falo assim com o coração cheio. Que a equipe, ela precisa, sim. O líder, ele tem que olhar a individualidade e o que ele quer de evolução e qual a performance que ele vai usar para chegar na sua meta. Então, tem que ser claro. Muito bom. Agora, quando a gente vai para dentro das empresas, essa busca constante por resultado, pressão, né? Como que a gente pode buscar essa performance sem entrar num esgotamento? Esgotamento, né? Como a gente... Burnout, né? O famoso. É o famoso, né? Essa pressão, esse resultado e meta e... Será que é só isso? O discurso, às vezes, é muito bonito, né? Mas aí por trás tem aquela... Você falou uma frase interessante aqui no início, né? Existe todo tipo de líder, né? E aí, bateu o resultado, ele chega lá, bate no peito, final do ano, aquela apresentação linda. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Né? Comemorar o quê? Olha para trás. Olha a sua equipe. Então, para ter esses resultados, para não cair nesse esgotamento, não ter, né? Eu volto naquela frase que eu falei para vocês. Clareza. Clareza de metas. Qual o caminho que nós vamos percorrer? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, eu tenho um líder, abaixo de mim eu tenho coordenadores e aqui eu tenho liderados. Então, está claro para a minha equipe que vai me representar aqui com os meus liderados, porque é uma empresa muito grande, você que trabalhou numa multinacional, às vezes você... Quantas vezes, eu te perguntar aqui, quantas vezes você teve acesso à diretoria geral? 1, 2, num evento? Você viu lá no palco, aplaudiu, né? Então, assim, até chegar na sua equipe que você coordena, quantas ordens não veio? Então, assim, mas está alinhada de cima para baixo? A minha encarregada hoje, ela fala assim, que eu bati muito nela, porque todos os eventos nossos, a gente tem um grupo do evento. E aí, bem no início, assim, teve um dia que ela gravou um áudio, assim, super... Porque estragou um material nosso e mandou lá no grupo. Eu levantei da minha mesa. Por favor, eu queria te pedir um favor. Ela pode falar, apaga aquele áudio que você mandou lá no grupo. Respira e daqui uns 30 minutos a gente vai conversar. Esperei ela. Final do dia, você tá certíssima. Nós precisamos resolver a situação. Estragou um material, vai ter um custo, mas não é dessa forma que fala. Nem com os filhos da gente fala daquele jeito. Então, eu fui trabalhando isso porque daqui uns dias eu não ia ter mais nenhum prestador de serviço, gente. Qual o compromisso que eles têm comigo? Eles são prestadores de serviços. Imagina uma equipe ali que são contratados. Então, muitos líderes começam falha de comunicação. Falha de comunicação estraga uma equipe. Estraga, cansa. O emocional
ali, que nós estávamos conversando no início aqui, ele faz. E hoje, os trabalhadores de hoje, eles desistem fácil, gente. E é de tudo. Se desistem fácil de relacionamentos, a gente vê hoje que os relacionamentos são assim. Hoje, uma pessoa está com uma, amanhã está com outra, você fica até confuso, porque não tem a persistência, não tem um propósito, não tem, vamos entrar em, sei lá, religião. Troca. Muito fácil. Então, entra na falha de comunicação, na forma que eu estou conduzindo metas e objetivos. Porque o que eu quero? Resultado. Eu só quero resultado. Eu não tenho interesse de mais nada. Eu não quero saber de mais nada. A gente já ouviu o líder falar isso. Eu não quero saber de mais nada, gente. Eu quero resultado. Falta tantos dias. Falta tanto. Aí fica lá os números contando de quanto tempo falta. Do outro lado, os números contando de quantos você já produziu. E vamos, que a gente está aqui só para produzir. E esquece que do outro lado existe ser humano. Comunicação. Interessante. Eu brinquei aqui agora há pouco na questão de que tem alguns colaboradores que nem querem crescer, né? É. Aí não adianta a gente querer empurrar e a pessoa não quer sair do lugar que tá. Como você acha que a gente pode evoluir, assim, a dica para a própria pessoa que não tem isso e quer cultivar nela mesma, ou um gestor que quer cultivar no seu colaborador, como você acha que a gente pode cultivar essa mentalidade de crescimento, desejo por mais? Como eu falei aqui para vocês, a motivação ela é de dentro para fora. Crescimento, gente, mentalidade de crescimento, que é a responsabilidade que os líderes hoje estão tendo que fazer, não é só trabalhar a parte de técnicas, né? Mas compreender valores, porque valores você aprendeu na sua casa. Você também, e eu aprendi na minha casa. Hoje não. Esse crescimento é o prestador de serviço, o colaborador, ele estuda. Você está preocupado com esse crescimento da sua equipe em estudar, em não somente chegar lá, para eu ter um bom atendimento, eu preciso, bom dia, boa tarde, e isso, aquilo, não, mas quem está atendendo para você conhece o seu trabalho? Se for para explicar, se for para vender, os vendedores hoje, eles realmente conhecem o produto da empresa? Você vai lá comprar um carro, aí você pergunta assim, mas o que esse carro tem? Ah, então, para que serve isso aqui? Ah, não sei ainda, eu preciso... E aí? A mentalidade é esse crescimento de mentalidade, não é só conhecer o produto, é conhecer a empresa, conhecer os valores da empresa, conhecer aquilo, tudo que for de novo. Ele tem que estar preparado, valores de vida. Nós temos empresas, gente, que eles realmente cultivam outras coisas. Eles trabalham o lado familiar, eles trabalham de uma forma, até o lado religioso, mas assim, sem Deus, né? Assim, espiritualidade, não religião em si, espiritualidade. Por quê? Quando a pessoa ela desenvolve aqui, ela vai desenvolver como um todo. Então, propósito de vida. Fazer ele enxergar qual que é o propósito de vida dele. Aí sim vem um crescimento. Essa mentalidade vai mudar. Para isso, posso falar uns pilares aqui, que eu até trouxe aqui? Olha, resiliência, nós quase não encontramos hoje nas pessoas. Resiliência. Nós não buscamos inovação. Tudo hoje é o ChatGPT. A mente, ela para de produzir. Porque é um ciclo vicioso. Tá muito fácil, né? Vicioso. Flexibilidade e confiança. Em quem a gente confia hoje? Em quem você confia hoje? Seu colega de trabalho? Antes os relacionamentos eram fortes. Equipe era forte, equipe era unida. Hoje não. Não fui eu que errei. Se você é chamada na sala do líder, você fala, não sou eu que... Outra coisa que nós não fazemos, celebrar o progresso. Você celebra com a sua equipe, você comemora com a sua equipe, vocês comemoram as conquistas de vocês, com a família de vocês.
Isso é algo que eu trabalho lá na minha casa, né? Todas as nossas conquistas, desde pequenininha com as minhas filhas, a gente comemora, gente. Todas as nossas conquistas, todas. E ela é assim, elas terminam o ano, eu dou um presente assim. Ano passado eu dei uma borboleta. Olha. E eu falei para elas, por que eu tava dando a borboleta? Porque a borboleta é um símbolo que ela passa, ela vem ali, ela lagarta, ela tem todo o processo de transformação. E eu falei para elas, é decorativo. Eu falei, isso aqui, para quando vocês tiverem a casa de vocês, vocês vão lembrar da mamãe. Porque eu quero que vocês voem sempre. E para isso, é através do estudo, através da evolução, que a gente consegue isso. Então, o que vocês querem buscar para o futuro de vocês? Tem que ter planejamento. Vocês planejaram, vocês fizeram, vocês executaram o ano todo. E vocês conquistaram isso. Então, eu já trabalho isso nelas, para quando elas estiverem adultas, elas saberem isso, que tem que ter persistência, levantar 200 dias no ano, de manhã, estudar, perder a festinha ou perder não sei o quê, porque quer chegar lá. Então, precisam entender isso. Ter essa celebração depois faz parte. Uhum. Isso é bem interessante, porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de comemorar um resultado. Eu já fico preocupado com a próxima entrega. Eu venho trabalhando isso na mentoria, inclusive, porque eu atingi um resultado bom. Poxa, comemora. Caramba, semestre que vem o bicho vai pegar. Ivana, mas você entende que essa celebração não é só de trabalho e nem de algo financeiro? Um projeto seu e do seu esposo. Sim, A gente tem os nossos projetos. Então, assim, às vezes a gente fala assim, hoje nós estamos saindo, vamos lá, financeiro, trocamos de carro. Hoje nós estamos saindo para comemorar porque nós trocamos de carro. As nossas viagens, sempre. Vem cá, para a nossa próxima viagem, tal. Sabe por que a gente está indo viajar? Eu falo para as meninas. Por uma conquista nossa. Nós trabalhamos muito. Então, agora nós vamos viajar, vamos escolher juntos. Nós vamos para tal lugar. E o que tem de bom lá? O que tem isso? O que tem aquilo? Você sabe por quê? Porque nós trabalhamos muito. Mamãe e o papai, e vocês ajudaram, né? Então, é uma forma de comemoração. Porque a gente só lida no financeiro, a gente só olha em projetos. A gente não olha para as pequenas coisas da vida da gente. E às vezes já é uma coisa que ia fazer naturalmente, né? Aquela saída, aquela viagem, etc. A gente consegue ressignificar aquilo. Dá um motivo a mais de prazer, né? Eu até gosto na consultoria com os clientes, no momento que a gente vai fazer o planejamento das metas financeiras, como trocar de carro, viagem, etc. Falo, quando você quer trocar de carro? Aí, não sei, faz pouco tempo que eu peguei o meu, Tá. Daqui uns 2, 3 anos? Sim, daqui uns 2 anos. Falo, beleza. Vamos jogar aqui a troca do seu carro para daqui 2 anos no seu aniversário? Então, super presente, né? Super presente. A pessoa, vamos. Eu falo, vai chegar a data do seu aniversário, você vai comemorar o aniversário e tudo mais, vai trocar de carro. Olha o presente que você mesmo vai se dar. Tem o presente que sua família vai dar, a mulher vai dar, etc. Mas você também vai se dar um super presente. Então, tem o gostinho de trocar de carro, que já dá naturalmente, e ao mesmo tempo, aquela troca do carro que ele já ia fazer de qualquer jeito, já é um super presente de aniversário. E aquela que ele sensação, conseguir. Gente, essa sensação... Por que muitos líderes hoje estão indo para o esporte? Se vocês olharem em rede social, muitos líderes aí estão fazendo meia maratona. Por quê? Meia maratona. Eu sou meia maratonista. Nunca fiz uma maratona inteira. Nunca corri os 42 quilômetros. Ainda. Mas eu já fiz 5 meias. O processo, gente. A corrida... Ivana, é você com você eu mesmo, acordo 5 da manhã, vou lá, corro por 2 horas, pronto, acabou. Peguei a medalha, ufa, consegui. Mas e aí? E o processo? E os 4 meses que tem que mudar a alimentação, tem que intensificar os treinos, então eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que descansar mais, não entra bebida alcoólica, não entra comida tal, não entra o doce, não entra isso, porque se eu quero
entrar na performance, se eu quero o tempo, qual é a meta que eu estipulei para aquela meia? Tem que pagar o preço. Então, correr, o que eu estou fazendo? O desgaste físico. Por que eles estão indo para isso? Porque a mente, eu preciso trabalhar a minha mente. É o sol quente, ou é a chuva, ou é o frio. Eu não sei que dia, como que vai estar o clima no dia da prova. Entra o emocional. Então, por que os líderes estão indo para o esporte? Esses esportes que levam à exaustão? Para trabalhar a mente. Autoconhecimento. E isso gente, é gostoso. Eu falo, o autoconhecimento, ele é maravilhoso. Você que fez parte de... Tem hora que você fala, o corpo não dá conta mais, mas a mente... Só que tem hora que o corpo dá conta e sua mente falar que você não dá conta, acabou, gente. Acabou ali. E normalmente o que bloqueia é a mente. Isso até chamou minha atenção para a questão da ambiência, né? Que você estar num meio que te joga para frente, te impulsiona, etc., seja um líder, seja o próprio ambiente de trabalho, influencia muito também. Porque na época do exército mesmo, muitas vezes, tanto o corpo não aguentava, quanto a mente falava que não aguentava. Mas você olhava para o lado... O colega tava E o outro cara tava com o mesmo peso nas costas, tava com as mesmas poucas horas de sono, sem comer, falava, cara, você tá aguentando, eu aguento também. Só baixava a cabeça e ia. Então, essa questão do ambiente também influencia bastante, né? E aí eu acho que é importante justamente o gestor, a pessoa da empresa se preocupar em melhorar o ambiente, tornar o ambiente um ambiente que incentiva a pessoa a crescer, porque naturalmente a pessoa ela vai olhar em volta e vai falar, pô, só eu tô parado aqui, o pessoal tá se movimentando, e vai correr atrás de se movimentar também, né? Mas isso você tem o quê? Você sabe onde você quer chegar. Porque se você tem isso muito claro, aí você vai correr atrás. E quais você acha que são os obstáculos psicológicos? Você já falou aqui de um, né, que eu até anotei na hora que você falou do gestor, a questão de falta de comunicação, que às vezes atrapalha o colaborador entender o que ele quer ou até aceitar aquele feedback que ele está recebendo. Quais você acha que são os principais obstáculos psicológicos que impedem a pessoa de evoluir, performar, etc.? O que impede a pessoa de evoluir, de performar, chama-se medo de errar. Principal ponto. Medo de errar. Segundo ponto, autossabotagem. E nós vivemos um momento... Como que você faz algo se você tem medo de errar? Quando vocês começaram esse projeto aqui, vocês tinham certeza que ia dar certo? Tentativas e erros. Quantos obstáculos que vocês passam aqui que as pessoas lá fora não estão sabendo? Ver a parte perfeita. Minha equipe trabalha com o quê? Limpeza. Nos bastidores de um evento, quantas coisas acontecem que ninguém vê? Quando eu pego um mentorado, vocês acham que eu vou ter 100% certeza? Eu tenho minha metodologia, eu tenho ferramentas, mas se a pessoa não quiser, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Então, é medo de errar, autossabotagem, não querer. Porque a gente tem aquela pessoa que ainda vem e nos desafia. Não, mas eu sou assim, você não vai conseguir me mudar. Então, se eu não vou, meu querido, foi um prazer te conhecer. Segue sua vida. Meu tempo é valioso. Não é valioso financeiro. É valioso porque eu vou gastar a minha energia com outra coisa. Então, gente, não são só ensinamentos técnicos, tá? É pôr essa pessoa para ter um equilíbrio emocional. Nós damos os caminhos. Nem que seja, vamos procurar uma ajuda médica, vamos, né? Nós damos os caminhos, mas quem percorre é o outro. Ninguém caminha por mim. Ninguém carrega meu peso, né, Bruno? A minha mochila é minha, eu não posso deixar, porque o outro já tem a mochila dele.
O que eu posso fazer é estar num ambiente agradável, num ambiente que se ajudam. Quantas e quantas vezes você está lá desanimada e o outro, vamos, você consegue, olha o seu potencial. Poxa, você chegou até aqui, você estudou tanto, vamos. Quem é mãe aqui sabe, gente, mãe é um ser de outro mundo. Porque quantas e quantas vezes você fala assim, gente, não dou conta. Não dou conta mais. E aí surge algo que eu não sei da onde e faz, você olha para aquela coisinha mais linda ali. Não, eu dou conta, eu consigo. E você vai e faz. Então, eu falo assim que o maior líder é a mãe, porque é um amor. O líder, ele tem que ter amor pelo que faz. Só que líder não é pai. Se eu tenho um liderado, ele vende bem, mas ele destrói a minha equipe, ele não serve para mim. Porque o que vale, o líder ele tem que olhar o todo. Ele não tem que olhar só lá na frente aquela meta batida. Uma pessoa só está contaminando o meu ambiente. Então, eu posso trabalhar ele, eu posso instigar ele, eu posso tentar mudar. Não deu certo, gente? Eu preciso ter a maturidade de olhar o todo. Muito legal. E como que você entende que o feedback entra para agregar ali, né? E principalmente, o que é um feedback construtivo? O feedback, gente, ele gera autoconhecimento, ele gera melhora. Vamos estar abertos, gente. Nossa, o feedback, ele é aquela construtivo, ele é feito na particularidade. Você precisa mostrar para aquela pessoa que vai receber um feedback as qualidades que ele tem, porque com certeza ele tem. Onde ele acerta, onde ele multiplica com a equipe. E aí você vai mostrar onde ele precisa melhorar. Todos nós temos pontos de melhoria. Nós estamos aqui, gente, para evoluir. Todos nós. E eu estou aqui aprendendo com vocês. Gente, essas perguntas que vocês estão me fazendo me fizeram refletir coisas que às vezes estavam esquecidas. Às vezes eu faço tanto no automático que quando eu estiver com a equipe, me fez até na minha equipe eu prestar atenção. Nossa, esse tá legal. Nossa, esse aqui eu posso mudar. Quanto tempo eu não faço isso? E é através de estudo, é através do feedback. Teve dias que a minha equipe, minha coordenadora me chamou, falou assim, nossa, você tá com esse projeto aqui, mas você tá esquecendo esse projeto aqui. Ou seja, ela chamou atenção porque ela falou que eu estava esquecendo delas, mas eu não estava esquecendo. Como eu tenho ela, mas ela sentiu a minha falta. E ela te deu um feedback. Ela me deu um feedback. Falei, mas eu sei que você dá conta. Ela, mas é tão bom quando você também está aqui, você, né? Foi um pouquinho de ciúmes, mas eu entendi o recado. E aí a gente mudou o planejamento, mudei a estratégia e continua perfeito. Então, assim, o feedback construtivo, ele é isso. É você dar. E quem está recebendo, espera aí. Se eles estão vendo isso, é um momento meu de crescimento. Gente, feedback, ele é para crescimento. Outro problema que a gente tem é que feedback, gente, ele tem que ser com maturidade. Feedback não é fofoca. Um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado dentro das organizações, tá? O líder, ele não tem que estar envolvido com nenhum tipo de conversa alheia e ruim. Ele tem que ser aquele que corta a conversa, que mostra com maturidade que aquilo não é saudável, né? A conversa que eu tenho aqui com a Ivana é com a Ivana. Eu não tenho que chegar com o Bruno. Olha, hoje eu tive uma conversa com a Ivana, que não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, isso não foi um feedback. E aí, o Bruno já tá sabendo de algo, o Bruno sai contando, né? Porque a Ivana hoje foi lá na sala da chefe, recebeu não sei o quê. Vocês estão entendendo o que isso pode causar com o decorrer dos meses, dos anos? Eu sou uma líder que passa confiança, credibilidade? Não. E aí, a equipe começa a ter outra visão.
Então, se a Ivana sai da minha sala, e aí, o que você foi fazer lá? Não, a gente estava trabalhando estratégias. E não é isso? O feedback, ele vem com essa maturidade. Quem está ali recebe com maturidade. Você vai sair dali, você vai fazer o quê? Mudar suas estratégias, mudar seu ponto de vista, trabalhar o que eu quero mudar dentro de 365 dias. Só tem que estar aberto para ouvir, aceitar, entender que aquilo ele deve funcionar para uma construção, né? Exatamente. É isso aí. E a pandemia acabou mudando bastante a dinâmica ali do trabalho, o pessoal começou a trabalhar mais de forma remota. Como você acha que foi... Qual você acha que foi o impacto na dinâmica entre evolução, performance? Quais são os desafios e oportunidades que essas mudanças nesses últimos 5 anos aí propiciaram pra gente? Bruno, eu costumo dizer que nós, seres humanos, né, a gente tem que correr atrás e se adaptar. A pandemia, a princípio, ela veio de uma forma que foi negativa. Assim, o primeiro momento, por quê? Ali a gente teve que ter uma mudança de performance, tanto pessoal quanto profissional. Só que ali nós tivemos algo que se chamava medo. Nós não sabíamos o que era, nós não sabíamos o que... E nós tivemos que nos reinventar. Então, nós começamos com cursos online. Eu tinha uma brinquedoteca infantil, eu criei uma brinquedoteca infantil. Então, nós tivemos que faz parte, é um braço das Três Marias, né, que era a brinquedoteca infantil. Então, eu via empresas assim, criando caixas de brincadeiras que mandavam para as casas dos clientes, para as crianças brincarem, oficinas online. Ou seja, as pessoas que não tinham acesso ao digital tiveram que buscar. Quem já estava se preparando para isso foi assim, um sucesso. A gente tinha vários palestrantes, pessoas que já do ramo corporativo que já estavam indo para o digital. Então, mas se a gente parar para pensar, as escolas, professores tiveram que se adaptar ao novo e dar aula para 40, 50 alunos através de uma câmerazinha. Na época, eu mesmo estava cursando a graduação em Educação Física, que era 100% presencial. Mandaram a gente para casa, 1, 2 semanas depois começou a ter aula online. E aí a gente apanhando, porque o professor não estava acostumado a dar aula online, a gente não estava acostumado a ter aula online. Aí imagina educação aula. Física, que é algo assim super prático. É prática, não é educação física? Sim. E aí nós tivemos grandes desafios, sim, que foi o quê, gente? O isolamento. Uhum. Pensa, uma criança, vamos lá, você que é adulto. Você estava numa sala cheia, de repente, você fazia uma aula sozinho. Onde que você saía? Da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto? Ou às vezes você ia na porta da casa. Nós tivemos dias assim, né? Então, a gente teve... O isolamento foi um desafio. Falta de disciplina. Para você trabalhar remotamente, as pessoas tiveram que criar este hábito de ter disciplina. Eu tenho um mentorado que sabe o que ele acordava cedo, ele tomava banho, ele se arrumava e sentava na frente do computador. Porque para ele foi uma forma, foi um mecanismo que ele criou para ele ter essa concentração que ele estava no momento dele de trabalho. Virar a chave, né? Eu faço isso até hoje, você acredita? Eu tenho que me preparar para trabalhar. Não consigo ir lá de pijama. Um monte de gente falava, nem me arrumei hoje. Que jeito? Nas vezes que eu precisei fazer isso, de sentar de pijama para trabalhar, porque tava na correria ou coisa do tipo, aí fica... O tempo que eu demorar para levantar e ir me arrumar, eu fico sentindo que, tipo assim, eu não tô trabalhando ainda, não tô trabalhando. Eu tô lá falando com o cliente, respondendo mensagem, etc. Mas eu tô tipo assim, trabalho. Caraca, eu não tô arrumado, não tô trabalhando ainda, eu tô só enrolando aqui. Mas também, gente, surgiram novas oportunidades. Autonomia, equilíbrio, as pessoas foram se descobrindo. Tem pessoas que não voltam mais pro presencial. Deram tão certo, né, nesse digital. E aí a gente trabalha de qualquer lugar. Isso também é muito... Essa liberdade. Então, tivemos sim esses desafios, mas foram surgindo essas
oportunidades, né? Hoje as pessoas estão mais disciplinadas, as pessoas têm mais autonomia, desagregaram de outros, conseguem trabalhar, se concentrar mais. Então surgiram, sim, essas oportunidades. Uhum. Agora sim, ó, Dani, a gente tá falando bastante em performance, em trabalho, entregar o máximo potencial, né? Só que a gente cria uma pressão tão grande pra gente mesmo, porque a gente tem uma sobrecarga de coisas. A gente tem a nossa vida pessoal, né? Eu não tenho filhos ainda, mas tenho filhos. Tem a parte do lar, do marido. Como é que a gente consegue conciliar isso, né? Ter bem-estar, performando como a gente quer, né, no trabalho, mas tendo esse equilíbrio. Ai, vamos lá. A parte de bem-estar. Quando nós escolhemos profissões que nós realmente gostamos, que você não faz por obrigação, que você não faz simplesmente pro financeiro, às vezes você fala assim, para você é muito fácil falar isso. Ivana, quem me vê por fora não sabe da minha história. Não sabe o que eu passei ou o que eu deixei de fazer para chegar até aqui. Eu acredito que você e eu também acredito que o Bruno. Uhum. Então, para ter esse bem-estar, para eu conseguir esse bem-estar, eu preciso estar em equilíbrio comigo mesmo. Não é só eu ter agenda, não é só eu seguir aqui um roteiro. É eu fazer, eu me sentir bem, eu me sentir produtiva, eu sentir que eu estou realizando todas as tarefas. Igual eu falei, eu estou no meu momento mãe, agora eu sou mãe. Eu estou no meu momento profissional, agora eu sou profissional. Gente, na minha casa eu faço isso. Tem hora que eu estou lá no escritório, lá de casa, trabalhando, eu tenho uma beleza rara lá, que ela, se deixar, ela tá o tempo todo atrás de mim. Uhum. A mamãe está no momento de trabalho. Eu preciso que ela entenda e respeite o meu momento de trabalho. Agora eu estou aqui, no meu momento de lazer. Então, eu não consigo responder agora, eu não consigo... Tudo tem que ter o seu tempo. Planejamento. Entra na parte que a gente até falou lá no equilíbrio que a gente falou, cronograma. Entra planejamento. Uhum. Eu até anotei um ponto aqui que eu lembrei da Masterclass, que é não negligenciar as necessidades do corpo, né? Não Você negligenciar. colocar na agenda a atividade física, o sono, porque aí começa a irritar, você fica focado em performar e acaba... Ter alta performance não é deixar de comer para trabalhar, não é deixar de ir ao banheiro para trabalhar, não é deixar de beber água para trabalhar e não é deixar de se exercitar para trabalhar, né? E Pelo nós que contrário. somos autônomos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Lá no Masterclass eu falei isso. Gente, a minha academia, ela está na minha agenda. Então eu tenho meus A minha compromissos. também. Eu tenho meus compromissos verdes, que são compromissos meus, Daniela. Eu tenho os compromissos rosas, que são os compromissos das minhas filhas. Eu tenho os meus compromissos na cor azul, que é da empresa. Porque eu sou um ser humano. Eu preciso desse equilíbrio, eu preciso dos meus momentos. Da Daniela. Não a Daniela esposa, não a Daniela filha, não a Daniela mãe, não a Daniela profissional. Os meus momentos. Eu quero ir no salão, eu quero ler o meu livro, que não é de conhecimento de liderança, da profissão. Eu quero ler outras coisas. Uhum. Então, assim, poxa, você coloca lá que você vai ler, você tem um momento de leitura? Tenho, porque naquele momento eu vou ler, eu vou fazer anotação, eu vou lembrar disso numa próxima palestra. Então, esse cronograma é importante. Perfeito. Dani, muito lá. bom ter você aqui com a gente. Tinha muito mais coisa pra gente Muito. conversar, mas acabou dando o nosso horário já. Fica para uma próxima oportunidade. Mas tem algum ponto aqui que a gente não abordou que você gostaria de falar aqui para os ouvintes? Não, eu acho que um ponto importante, gente, que nós colocamos aqui é isso, que nós somos seres humanos, que nós vamos errar, que é normal, porque a gente só amadurece, a gente só cresce. Que tem que ter, dentro da evolução e performance, tem que ter disciplina, foco, que é através disso que nós conseguimos ter esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio de vida. Eu anotei aqui na minha mente, ó, pagar o preço sem negligenciar você. Né? Ter foco para ter clareza, metas claras, mas não se deixar de lado.
Senão Exatamente. as coisas não funcionam. Mas ter disciplina. Até nisso. Perfeito. A gente tem uma dinâmica com os convidados aqui do podcast que a gente pede para todos os convidados falarem em 30 segundos o que eles fazem. Frase de impacto do trabalho. Então, se você puder falar para o pessoal que está assistindo aqui em 30 segundos o que você faz. Eu faço líderes saírem do escuro e se mostrarem. A aprender o seu caminho de ser líder, de formar equipe, de ser um motivador de vidas, porque o que eu quero é isso, eu quero plantar uma sementinha e ver florescer, e ver um jardim todo de liderados, verem metas concluídas, ver uma empresa prosperar. É isso que eu faço. Legal. Muito bom, legal. Dani, muito obrigada por Eu que ter aceito o agradeço. nosso convite. Foi muito, muito joia nessa conversa. Redes sociais. Isso. Como as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, se fez sentido para vocês esse bate-papo aqui, que foi maravilhoso, adorei vocês, já conheci a Ivana, Bruno, foi uma satisfação enorme te conhecer. Então, assim, se fez sentido para você, eu estou no Evolua com Daniela Rocha. Lá eu coloco muitos links, palestras, faço postagens, sempre de evolução e também qualidade de vida. Instagram? Instagram. Perfeito. Isso aí. Bruno, como as pessoas te encontram? Todos me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto, com um Z e um T. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim. Muito obrigada, Dani. Eu que agradeço.